Leitura do livro de Ezequiel, da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois a água que banha as árvores sai do santuário. Seus frutos servirão de alimento, e suas folhas serão um remédio. Palavra do Senhor. Os braços de um rio vem trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio vem trazer é refúgio e vigor, sempre pronto mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos, se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Os braços de um rio vem trazer de um rio vem trazer a alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem pode abalar? Deus está no seu meio, já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-la. Os braços de um rio vem trazer está o Senhor do universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo, reprime as guerras na face da terra. De um rio vem trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós sois construção de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei como experiente mestre de obras o alicerce, sobre o qual outro se põe a construir. Mas cada qual seja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí, já colocado, Jesus Cristo. Acaso não sabes que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois este santuário. Palavra do Senhor. Com júbilo sem fim nós cantaremos a tua paz. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? E ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos como igreja a Catedral do Papa, Basílica do Latrão. Mas o que isso significa na nossa vida? Qual é o sentido de rezarmos a festa desta construção? Porque nós temos a nossa catedral. O que tem a ver rezar e festejar a dedicação da Catedral do Papa?
Esta festa quer dizer muito mais do que simplesmente celebrar uma construção material, mas sim celebrar tudo aquilo que ela significa, tudo aquilo que ela é símbolo na nossa vida como cristãos. Porque a Catedral do Papa, a Basílica do Latrão, é o centro que nos faz sermos igreja única. É nesta catedral, nesta pessoa, Papa, que a nossa igreja se torna una. É nesse lugar que acontece a união, a unidade da igreja. Sem este lugar, a unidade corre-se o risco de se perder. Exemplo. Não sei como é que é a família de vocês, não sei que tamanho é a família de vocês. Os meus pais, eles gostavam de namorar. Nós fomos em 8. Uma morreu, mas éramos em 8. Fomos nascendo, fomos crescendo. Os meus irmãos foram saindo de casa, foram casando, foram tendo a sua vida. Depois de muito tempo veio eu e cresci e também saí para o mundo, fui para o seminário. Na casa do pai e da mãe ficou apenas os 2. Mas essa época de novembro, ou no comecinho de dezembro, a mãe começava a pegar todas as cortinas, tudo quanto é cobertor que estava no guarda-roupa e começava a lavar tudo. Pegava os colchão que tinha na casa e ponhava tudo no sol para tirar o bolor. Limpava toda a casa, colocava cheirinho em todos os quartos, porque estava chegando o momento da família esparramada por tantos lugares, agora se reunirem na casa-mãe. A família esparramada por tantos lugares, agora voltava a se tornar uma unidade. E chegava dezembro, voltava tudo para a casa da mãe. Porém, quando a mãe morreu, o pai morreu, a mãe morreu, a casa da mãe acabou, os irmãos se esparramaram para o mundo. Meu irmão, vi ele na Páscoa, mas fazia 6 anos que eu não via ele. A última vez que tinha visto ele foi no velório da mãe, porque simplesmente o ponto que nos unia se desfez. Antes de vir para Santa Rita, morei 4 meses em Piraí. Nestes 4 meses, eu não fui nem um dia na casa dos meus irmãos, que são dali. E assim também como eles praticamente não vieram na minha casa, na casa paroquial me visitar. Porque o ponto da unidade tinha se perdido. E esse ponto da unidade era tão importante, que como irmãos nós às vezes se tramava no porrete, a gente brigava também. Mas nós tinha que fazer a paz, não tinha opção. Porque chegava o domingo, chegava o final do ano, todos nós voltava para casa. E se a mãe visse que nós estava de bico um para o outro, ela fazia igual Jesus, pegava um chicote no evangelho e saía descendo porrete em todo mundo, porque ela era a pessoa, aquela casa era o lugar que nos unia, aquela casa era o lugar que nos fazia, não sermos apenas uma família de nome, mas de fato sermos uma família unida. Depois que acabou, cada um segue a sua vida, e tantas vezes nós nem nos vemos mais. Essa, queridos irmãos e irmãs, é a grande importância de hoje a igreja celebrar a Basílica de Latrão, a Catedral do Papa, pois é essa igreja mãe que nos faz no mundo inteiro ser uma única igreja. É esta basílica, esta pessoa chamada Papa, que faz a missa que nós rezamos aqui ser exatamente a mesma missa que se reza no Japão, ser a mesma missa que se reza na África, ser a mesma missa que se reza em todos os lugares do mundo, porque temos uma casa-mãe, uma casa que nos faz ser uma única família, nos faz viver em um só coração e uma só alma. É esta igreja, é esta pessoa chamada Papa que nos ajuda a caminhar juntos. E não cada bispo fazer o que quer da cabeça, cada padre fazer o que quiser da cabeça. Mas esse templo quer dizer muito mais. Esta igreja do Latrão
nos faz ser uma única igreja no mundo inteiro. Mas existe um santuário, existe um templo que nos faz sermos um único corpo no mundo inteiro. E este templo é o corpo místico de Cristo, no qual o teu corpo faz parte. E a pergunta é: como você tem cuidado do teu corpo? Como você tem cuidado deste corpo que é santuário de Deus? Como você tem cuidado deste corpo que é templo do Espírito Santo? O teu corpo, o teu coração, a tua vida, tem sido uma moradia digna para Deus ou tem sido um barraquinho? Tem sido uma morada digna para Deus ou tem sido o cortiço, um quartinho da bagunça, que para ele conseguir morar ali, tem que sair jogando um monte de tralha velha que está juntando? Como você tem cuidado do templo do teu corpo? Como que você tem cuidado da tua saúde? Como que você tem cuidado da tua vida? Como que você tem dormido? Como você tem se alimentado? Padre, o que tem a ver com a nossa fé? O que tem a ver falar sobre isso na missa, padre? Este corpo não foi aquele que Deus sonhou para você? Este corpo não foi aquele que foi derramado nas águas do batismo e transformado para ser habitação de Deus? Então para nós não cabe aquela frase que diz: meu corpo, minhas regras, porque não é. Nós cuidamos deste corpo, recebemos este corpo, mas na verdade ele não é nosso, porque ele é templo do Senhor. E o que você tem feito com o templo do Senhor? E como é triste, porque cada vez mais as pessoas querem coisas lindas. Temos uma igreja maravilhosa, as pessoas querem uma casa fantástica, mas destroem com o corpo que é templo de Deus. Tantas academias e clínicas por aí que são necessárias. É importante ir para a academia, é importante fazer exercício, é importante fazer caminhada. Mas quantos destes lugares, ao invés de serem o lugar para cuidar do templo de Deus, têm sido os lugares que endeusam o próprio corpo? Pior ainda, quantas clínicas por aí que deveriam cuidar da saúde, mas levam à morte. Começam a fazer um monte de procedimentos que acabam com uma pessoa. E pior ainda, quantas mulheres, quantos homens que têm morrido em tantas clínicas por aí, por tantas vezes, vaidade, ego ou sei lá o quê. Pior ainda, quantas pessoas recorrem a essas clínicas escondidas para cometer aborto, matar uma pessoa, matar um ser humano, destruir o templo de Deus. Temos igrejas fantásticas, temos casas, coisas mais lindas do mundo, mas tantas vezes o templo de Deus está podre, porque não cuidamos. Aos poucos vamos nos destruindo. Como você tem cuidado do templo do teu corpo? Como você tem cuidado da habitação de Deus? E para concluir, eu pergunto: se você fosse Deus, você moraria no teu corpo? Se você fosse o Espírito Santo, você iria querer habitar no teu coração? Se você fosse Deus, você iria querer habitar na tua alma? Como podemos nós querer que Deus habite em nós, se nós não preparamos a casa para que Ele habite? Um instante de silêncio. Como você tem cuidado do templo do Espírito Santo? Quando o Senhor voltar, que Ele nos encontre preparados, com o coração, com o espírito e com a alma. Mas como Ele vai encontrar o teu corpo, sonhado por Deus e tornado templo e moradia do Senhor?